Graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a nossa quarta semana dos nossos 21 minutos de poder. Hoje nós vamos analisar a lei da navegação. A lei da navegação. Qualquer um pode pilotar o barco, mas só um líder sabe traçar o percurso. Preste atenção nisso. Os líderes que navegam fazem ainda mais do que controlar a direção na qual eles e o seu pessoal viajam. Vislumbram mentalmente toda a viagem antes de deixar o cais. Vislumbram o seu destino, sabem o que será necessário para chegar lá, sabem quem precisarão ter na equipe para alcançar sucesso e identificam os obstáculos muito antes de surgirem os obstáculos no horizonte. Às vezes é difícil equilibrar otimismo e realismo, intuição e planejamento, fé e fatos, mas o navegador precisa fazê-lo para ser um líder eficaz. Acima de tudo, descobri que o segredo da lei da navegação é a preparação. Quando você faz uma boa preparação, transmite confiança e segurança às pessoas. Como você pode ver, não é a dimensão do projeto que determina a sua aceitação, que determina o seu apoio ou o seu sucesso. É a dimensão do líder. Líderes que são bons navegadores são capazes de levar as pessoas praticamente a qualquer lugar. E aqui então nós vamos trabalhar nessa quarta semana, já estamos caminhando aí há 4 semanas, a lei da navegação. E o personagem bíblico que nós vamos usar é Neemias. Então o tema dessa semana é Neemias e a lei da navegação. Pensamento de liderança para a gente começar esse primeiro dia aqui. Os líderes não apenas sabem aonde estão indo, também sabem como chegar lá. Aqui marca a diferença. O líder não sabe só onde está indo, mas ele sabe como ele vai fazer para chegar onde ele está indo. Os textos básicos serão Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 11, capítulo 2, versículo de 1 a 20, capítulo 4, versículo de 1 a 23, capítulo 6, versículo 15 e versículo 16. Então vamos lá à nossa lição. Quando o poeta Robert Frost escreveu que alguma coisa lá fora não gosta de muros, estava comentando o fato de os muros caírem com o tempo, quando são deixados sem cuidado diante de intempéries. Então, Robert Frost vai dizer que se não cuidar, se não tiver o cuidado com os muros, o que vai acontecer é que esses muros vão cair. Ciente disso, imagine a condição de um muro depois de ser atingido por um exército conquistador e ser deixado sem qualquer conserto por mais de um século. Isso descreve o muro que cercava Jerusalém quando Hanani voltou à cidade de Suzã para visitar seu irmão Neemias. E é aqui que começa essa lei da navegação. Quando Hanani vai até Jerusalém, visualiza como estão os muros e volta para falar com Neemias como que esses muros estão. Daí começa então toda essa história que nós temos registrada no livro de Neemias, e é daí que vai se tirar o John Maxwell, vai tirar a lei da navegação. Um muro de cidade em ruínas era uma coisa muito ruim naqueles dias. Isso não apenas deixava a cidade aberta a ataques dos inimigos, mas também servia de chacota para os vizinhos poderosos, para as outras cidades poderosas ao redor. No caso de Jerusalém, os muros caídos serviam de pretexto para os estrangeiros zombarem de Deus, pois sua cidade santa estava destruída. É por isso que Neemias chorou, lamentou e jejuou e orou quando ouviu as notícias sobre as condições do muro. Então os muros naquela cidade, naquela época das cidades, eles representavam a proteção, eles representavam o cuidado daquela cidade. Quando uma cidade ela estava sem muros, é como se ela não tivesse proteção nenhuma. É como se ela estivesse entregue às traças. E aqui acontece algo interessante. Quando Neemias escuta essa notícia de seu irmão Hanani, o coração dele fica entristecido. E aqui diz que ele chorou, lamentou, jejuou e orou
quando ele ouviu essa notícia, que os muros ainda estavam destruídos. Durante os 120 anos que se seguiram, depois de os muros terem sido derrubados pelos caldeus, lá em 2 Crônicas 32:19 está registrado isso, dezenas de milhares de habitantes de Jerusalém literalmente viram aquilo e não fizeram nada. Aqui começa um detalhe interessante. Os muros estavam caídos há 120 anos. Dezenas de milhares de judeus viram os muros caídos durante todo esse período e sabe o que eles fizeram? Nada. Eles nunca se incomodaram em ver a situação dos muros. Nunca houve no coração deles nenhum desespero, nenhuma tristeza em relação aos muros que haviam caído. E isso aqui é muito interessante. É possível que para eles reconstruir os muros fosse uma missão impossível, mesmo havendo diversos trabalhadores na cidade. O que o povo precisava era de alguém que os empurrasse, traçasse um plano de ação e conduzisse por todo o processo de reconstrução. Eles precisavam de um líder, alguém que os conduzisse. O muro estava derrubado, a cidade estava sendo envergonhada, o bom nome de Deus estava sendo difamado entre os ímpios, entre os incrédulos. O povo via aquilo dali, as pessoas passaram décadas e décadas e décadas vendo aqueles muros caídos, mas aquilo não incomodava as pessoas, até que aparece um homem chamado Neemias. Aquilo que só um navegador é capaz de ver. Uma das coisas mais notáveis sobre Neemias é que ele foi capaz de enxergar o problema e enxergar a solução sem nunca ter estado em Jerusalém. Ele nunca esteve em Jerusalém, mas ele enxerga o problema e ele enxerga a solução da cidade que ele tanto ouviu falar, da cidade que ele amava tanto, embora nunca tinha ido lá porque nasceu no cativeiro. Esta é uma das mais incríveis características dos grandes líderes. Eles têm uma visão muito mais ampla do que as outras pessoas. O líder enxerga aquilo que as pessoas comuns não enxergam. É por isso que eles são capazes de navegar com grupos de pessoas. Então, um líder vê. O que um líder vê? Mais longe que os outros. Anota aí, um líder enxerga mais longe que as outras pessoas. Neemias foi capaz de ver o problema, embora estivesse centenas de quilômetros longe de Jerusalém. Ele estava muito longe, mas quando ele recebeu aquela notícia, ele enxergou o problema, ele enxergou a solução do problema. Ele vê mais longe. Também foi capaz de elaborar a solução em sua mente. Ora, se o problema é que os muros estão derrubados, então Neemias resolve reconstruir os muros e ele coloca isso tudo na cabeça, ele cria esse projeto, ele vai trabalhar isso, ele enxerga mais longe que os outros. Você é uma pessoa que enxerga mais longe que os outros? Você percebe as coisas da vida, você percebe os desafios da sua família, você tem olhado além, um pouco mais para frente, você precisa enxergar um pouco mais adiante. Segundo, o líder vê mais do que os outros. Além dele enxergar mais longe que os outros, ele vê mais do que os outros. Neemias sabia que o muro poderia e deveria ser construído. Além de saber o que seria necessário para fazê-lo, antes de sair de Suzã, ele pediu ao rei que lhe desse cartas que permitissem que ele conseguisse material e pudesse levá-lo em segurança a Jerusalém, a Judá. O líder enxerga mais do que os outros. Neemias entendeu que não era só uma paixão, que não era só um momento, que não era só um desejo de reconstruir os muros, precisava ter também um entendimento. Eles estavam em escravidão, eles estavam debaixo do domínio dos medo-persas, dos caldeus outrora, agora dos medo-persas. Eles não podiam fazer de qualquer forma. Então Neemias, ele percebe que precisava desse vou chamar de lado jurídico. Olha, muitas coisas dão errado, principalmente no meio religioso, no meio da fé, é porque a gente trabalha só a fé e esquece que existem trâmites legais, que existem constituições, que existe
estatutos, que existe toda uma dinâmica, não só de fé, mas também de coisa comum, de coisa secundária, secular. Eu preciso pensar essas coisas também. Em terceiro lugar, um líder vê antes dos outros. Vejamos, nenhum dos vizinhos de Jerusalém queria ver os judeus reerguendo os seus muros, e vários líderes inimigos conspiraram contra Neemias e contra o povo. Mas Neemias viu o perigo se aproximando e elaborou um plano de acordo com a situação, ou ele elaborou um plano de acordo com o que pedia a situação. Ele não desistiu diante das investidas de seus inimigos. Quando o povo pressentiu o perigo, ele estabeleceu estratégias para defender a cidade e manter o povo trabalhando ao mesmo tempo. Neemias viu antes do povo, antes do inimigo armar uma cilada, Neemias já tinha feito uma estratégia contra a cilada. Depois nós vamos ver isso à frente. Ele diz, a Bíblia, em Neemias, no livro de Neemias, diz que o povo trabalhava com uma mão, tinha a colher de pedreiro, e na outra mão o povo tinha a espada. E enquanto eles se defendiam, eles trabalhavam. Enquanto eles trabalhavam, eles se defendiam, não paravam. E tem um texto lá que diz assim: onde vocês ouvirem o toque da trombeta, todo mundo deve correr para ali, porque inimigos estão chegando naquele lugar. Isso é muito interessante. O líder, ele precisa ver mais longe que os outros, ele precisa ver mais do que os outros, e ele precisa ver antes dos outros. O povo precisou de apenas 52 dias para reconstruir o muro da cidade, que estava arruinado há 120 anos. Preste atenção, 52 dias para resolver um problema que já estava se arrastando há 120 anos. Foram capazes de fazê-lo porque tinham um grande líder que navegava com eles. Por isso, a lei da navegação é tão importante. Quando você entende a importância de navegar, que tem toda uma, tem todo um molejo para que a coisa aconteça. Neemias entende isso. Neemias sabia o seu propósito, fez seus planos e liderou o povo durante todo o processo. Seu feito é realmente uma das mais notáveis histórias de liderança jamais registradas. Vocês vão se apaixonar com essa história, com essa semana, com a história de Neemias e a lei da navegação. Pergunta para reflexão: você gosta de planejar a viagem ou fica contente só em fazê-la? Começa a pensar. Você gosta de planejar a viagem ou fica feliz só em fazê-la? Deixa como é que está para ver como é que fica. Deixa a banda seguir, deixa o carro continuar. Porque se você não começa a planejar e a pensar, então você precisa aprender a navegar. E essa semana você vai aprender sobre a lei da navegação na vida de Neemias. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida desse meu irmão que está começando essa semana hoje comigo na lei da navegação, tendo como base a pessoa de Neemias. Que o Senhor possa usar esse momento dos 21 minutos para abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração. Até amanhã.